Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Não Pode Vacilar. Gente, eu estava tão ansiosa para esse episódio, porque é uma pessoa que eu admiro muito e que vem falar sobre um tema de urgência na nossa sociedade. Hoje choveu muito em São Paulo e a gente estava conversando agora aqui nos bastidores, que eu estava em Guarulhos e falei: "Meu Deus, será que eu vou conseguir chegar no estúdio até 8 horas?" E eu consegui, cheguei e estou aqui, vou fazer um episódio, tenho certeza, de muita grandeza para você assistir, passar, compartilhar com todas as famílias, pessoas que têm adolescentes em casa, principalmente. Eu vou ler um pouquinho da descrição da nossa convidada de hoje, mas tenho certeza que você já ouviu falar, porque ela tem palestras que ela está sempre nas redes, em outros podcasts também, falando sobre temas que giram em torno da adolescência. Desde 2015, a psicopedagoga e educadora parental Cláudia Alaminos dedica seus estudos e atendimentos em sessões online a famílias de adolescentes, a fim de aconselhar pais com filhos e filhas que atravessam a década de transição entre a infância e a fase adulta. Cláudia desmistifica o relacionamento entre adolescentes e adultos, ressaltando que essa relação pode ser harmoniosa e positiva. Ela atende famílias em todo o Brasil e no exterior também, reforçando que suas sessões não são terapias, mas aconselhamentos pontuais. Seu trabalho inclui reuniões com grupos de pais sob demanda, além de palestras em escolas, empresas, entrevistas para a mídia e eventos sobre o tema. Seja bem-vinda, Cláudia Laminos. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço aí o convite. Falar é uma coisa que me deixa sempre muito feliz, falar desse meu assunto preferido aí, que é a adolescência e todos os leques que a gente pode abrir em relação a essa fase da vida. Estou muito feliz de poder conversar aqui com você e esperamos fazer aí um bom episódio para ajudar muitas famílias. Com certeza, tenho certeza absoluta que será de grande valia esse episódio, porque quando a gente estava conversando, eu e a Cláudia, ela me mandou vários temas ali que seriam bacana a gente abordar aqui. E a gente escolheu um para falar com vocês, que eu acho que é de urgência. Inclusive, tem assunto acontecendo na rede social atualmente, que a gente vai também falar aqui, que são os comportamentos de risco na adolescência e o que não deve ser normalizado. E aí, para contextualizar isso, Cláudia, quando a gente fala em adolescência, por que esse tema comportamentos de risco ainda gera tanto silêncio ali ou muita minimização entre esse tema? Essa é uma realidade que às vezes me parece até um pouco assustadora, para falar a verdade, Carol, porque o nome diz, né, o comportamentos de risco, e muitas vezes a gente toma, né? Eu faço muitas palestras a esse respeito, e muitas vezes há um silêncio. É como se na minha casa não fosse acontecer, que todo mundo pensa, né? E eu vejo esse silêncio ou a minimização, né? Do tipo, isso não é nada, né? Por três grandes motivos, né? O primeiro deles é aquela máxima da adolescência, sempre que é uma fase passageira, a adolescência passa, a gente senta e espera passar. E não é bem assim, especialmente quando a gente fala de comportamento de risco, que é algo que pode comprometer e gravemente o futuro desses jovens, né? O segundo fator que eu vejo é que é um desconforto emocional pensar no tema, pensar, em primeiro lugar, que eu não controlo mais, porque ele não é mais uma criancinha, então o meu controle está muito reduzido em relação ao que ele pode ou não pode fazer, deve ou não deve, ele tem escolhas próprias, uma certa sensação de impotência, e pensar que podia ser na minha casa, um comportamento de risco pode acontecer na minha casa. E o Sim, terceiro grande fator que eu enxergo, Carol, é um certo desconhecimento da adolescência. É como se o adolescente, na visão
que a sociedade tem dele, e os pais inclusive, que ele está pronto, ele só precisa adquirir experiências. E o adolescente, ele é um ser em desenvolvimento, o cérebro dele está se desenvolvendo, emocionalmente ele está se desenvolvendo, socialmente ele está se desenvolvendo, e muitas coisas podem acontecer aí durante esse desenvolvimento. Então, há uma certa tranquilidade de algumas famílias que acham que orientar o adolescente, pura e simplesmente, é suficiente. E não é, por conta do desenvolvimento cerebral, que traz impulsividade, do desenvolvimento emocional e social, que traz um desejo de pertencimento, e muitas vezes o adolescente abre mão de coisas, de valores e coisas que ele sabe que são, pratica coisas que ele sabe que são erradas, justamente com o objetivo de pertencer. Então, educar o adolescente não é meramente orientar. E eu acho que essa minimização acontece normalmente por um desses 3 fatores. Eu sinto exatamente isso. Eu trabalho com 2 faixas etárias diferentes hoje, em 2 escolas. Uma eu tô com uns bem pequenos, 3 anos, e eu sinto às vezes uma super proteção ali dos pais, né. E aí quando vai chegando nessa fase da adolescência é exatamente isso: "Ah, agora eu já ensinei tudo, então ele se vira sozinho". E acho que na verdade onde a gente precisa de fundamentos, precisa muito da nossa família, né. Porque a gente trouxe 2 famílias aqui de adolescentes, né, com os pais, pra falar desse cuidado que tiveram na adolescência, essa parceria. E hoje a gente vê muito aquele livro da geração do quarto, que acho que é só deixar no quarto e tudo bem, ele não tá fazendo nada. Pelo contrário, ali também a gente tem os perigos, né. Acho que a série Adolescência desmistificou isso. Não é porque está no quarto quietinho que não está correndo riscos, que está só fazendo coisas boas e corretas. A gente vê que não é bem assim, né? É isso mesmo. E essa série eu lembro que quando lançou, as pessoas ficaram em choque, né. Sendo que a gente tem trazido isso, principalmente acho que os educadores parentais e as pessoas que estão na educação, elas têm trazido isso com faz um tempo já para a sociedade, né. E aí isso estourar depois de uma série é para a gente falar: "Nossa, realmente as pessoas não estavam sabendo sobre o que estava acontecendo com essa adolescência". E acho que Uhum. voltar esse olhar para olhar aquele adolescente de uma forma, com miudezas mesmo, né, vamos esmiuçar esse adolescente e ver o que está acontecendo para o melhor caminho que ele seguir ali, né. E eu Uhum. lembro, eu falei isso no episódio, Cláudia, na minha adolescência, eu não conversava sobre assuntos com a minha família, né, eu aprendi meio que sozinho, mas a minha geração não teve tanto estímulo ali da internet, né, estava começando a nascer isso, então eu aprendi sozinha. E hoje a gente vê que os adolescentes, muitas coisas, ou a maioria delas, já está exposta ali na internet de várias formas, várias pessoas diferentes, e esse pertencimento acontece realmente, né. Sim, muito e muito, muito, muito perigoso, especialmente para aqueles adolescentes, que não têm uma vida social, que o satisfaça, nem na escola e nem em lugares próximos às suas casas, por exemplo. É o adolescente que é muito isolado, ele acaba correndo maiores riscos por conta dessas interações com quem a gente não sabe quem é e que muitas vezes, está muito mal intencionado, né. É isso mesmo. E aí, quando a gente trouxe essa questão dos comportamentos de risco, pode ter uma dificuldade ali da família saber o que realmente é um comportamento de risco para voltar essa atenção, né. Então, Uhum. como que a gente pode diferenciar um comportamento que é normal ali para o desenvolvimento e um comportamento de risco? Olha, eu acho que tem um filtro que pode facilitar essa compreensão, né. Os comportamentos esperados da adolescência, eles não são, muitas vezes não são gostosinhos, não são fofinhos. Há uma busca por autonomia, eles experimentam estilos, experimentam modos de existir, e isso faz parte da adolescência. Eles querem ampliar as relações sociais deles, né. Mas esses comportamentos que são normais, embora às vezes tenha para os pais um quê de rebeldia, um quê de inadequação, eles não são
prejudiciais significativamente ao funcionamento do dia a dia desse adolescente, seja ele na escola, na família ou nos relacionamentos sociais. É uma coisa que pode trazer algum desconforto até, mas que não vai trazer prejuízo, muito menos para o futuro dele, né, para o adulto que ele será. O comportamento de risco em si, eles traz situações de potencial concreto de prejuízos, de danos físicos, psicológicos, sociais, e a gente pode incluir aqui uso frequente de substâncias, álcool, entre outras, práticas de sexo desprotegido, autolesões, envolvimento com violência, seja ela presencial ou pela internet. Então, o critério central não é observar o comportamento isolado. Ai, meu filho está super brigão, foi para o quarto e bateu a porta. Isso pode Tá. acontecer com qualquer adolescente. A questão é entender como é que essas condutas que ele tem são perenes, né, elas acontecem várias vezes, e o quanto elas põem em risco a saúde, a segurança e as relações desse jovem. Você acredita que podem acontecer também, esse adolescente usar ali uma máscara na frente da família, ele propõe um comportamento e depois com os amigos outro comportamento? Isso também pode ser uma atenção ali para as famílias? Pode, e é por isso que é importante conhecer os amigos dos filhos, trazer os Uhum. amigos para casa, porque sim, especialmente quando o adolescente acredita que se os pais o conhecerem do jeito que ele quer ser, né, e muitas vezes é assim que ele se apresenta, às vezes ele não se apresenta para os amigos como ele é. A gente às vezes tem a tendência de falar, ele mascara em casa e ele mostra a verdadeira face para os amigos. Muitas vezes é o oposto. Ele está em casa, ele é mais infantil às vezes, ele é mais Uhum. brincalhão às vezes, mas na companhia dos amigos, ele acaba mostrando uma cara de som maioral, eu faço, eu não tenho medo, eu aconteço. Sim, isso é possível e é um ponto de atenção importantíssimo para os pais, é entender como é que o grupo de amigos do filho funciona, o que os amigos dizem dos filhos, como é que é o tipo, e buscar e levar em festa. Não precisa nem passar um dia inteiro na sua casa. Às vezes você leva e busca, eles esquecem que a gente está no carro, né? E eles vão É. conversando entre si, da carona. Então, assim, é muito importante a gente ter o olhar para isso, e porque é muito. Acaba sendo até dando pena de alguns pais, de verdade. Quando eles falam assim, eu não reconheci meu filho nisso que ele fez, quando há a descoberta de. Tem pai que passa mal, né? Eu estava É. conversando com a juíza Vanessa Cavalieri há um tempo atrás, ela falou, tem pai que chega aos prantos porque não se conforma, né? E não sabia o que o filho estava fazendo, né? Então é uma postura aí, né, de olhar no detalhe, sabe? É aproximar-se no detalhe do comportamento do filho. Foi exatamente o que aconteceu na série, né, quando o pai descobre ali, ele nem imaginava: Ele "Poxa, não é meu desmoronou. filho". Nossa, e dá uma Exatamente. dor, né, a gente como pai e mãe, a gente olha aquilo e fala: "Nossa, e se acontecer comigo, né, e se for o meu Poderia filho?". ser meu filho. Você sabe que eu tenho uma questão em relação à série, que assim, eu acho que a série, obviamente, ela retrata essa dificuldade do adolescente na sua relação com a internet e todas as comparações e tudo que acontece, mas eu acho que o grande mote da série é a dificuldade dos adultos lidarem com esse adolescente de hoje. Porque sempre tem aquela fala: no meu tempo eu não fazia, no meu tempo eu tinha medo, no meu tempo. O seu tempo não existe mais, pai e mãe, o nosso tempo não É. existe mais. A vida mudou, as relações de autoridade mudaram, as informações ele não tem que pedir para você, para o professor ou para outro adulto, ele entra no Google, no chat GPT e acaba sabendo mais do que nós, muitas vezes, para alguns assuntos. Então, não é o conhecimento, não é a autoridade, é a relação que importa. É como a gente lida, como a gente está vinculado ao nosso filho. É isso, e eu acho que essa conexão o meu filho tem 3 anos, né, Cláudia, e o Pequeno. meu marido fala
Todos os dias ele fala: "Vamos começar a chamar os amigos do Joca para virem aqui em casa? Vamos com a Boa, família, porque a gente conhece quem tá perto da gente, né, quem pensa igual a gente", porque isso vai aproximando também, né. claro. Aquela família que às vezes, não tem um pensamento igual, vai ter conflito ali, né, então você vai também selecionando ali com quem você quer estar perto, porque isso forma o adolescente quando chegar lá na adolescência. Então comecem desde cedo, o assunto é adolescência, mas para chegar na adolescência com conexão, tem uma vida antes também, né, até O chegar lá. adolescente não brota do chão, né. É, Não é que de repente chega um adolescente na sua casa e fala: "Oi, sou adolescente por aqui". O bebezinho vai se tornar aquela pessoa grandona, mas que ainda tem muito que aprender e desenvolver, né. exatamente. E você falou frases também, né, "Isso é coisa do meu tempo", né, "Antes eu não tinha medo", e também tem uma frase que às vezes os adultos usam muito que é: "Isso é coisa da idade". E isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado em falar isso, porque vira um rótulo ali, né, que então qualquer coisa é coisa dessa idade? Uhum. Você acredita Claro. nisso? 100%. É muito perigoso. Por mais que a gente saiba que a adolescência é um momento mais, impulsivo, por conta até do cérebro que o adolescente, porta, né, do estágio do desenvolvimento cerebral, e o adolescente ele é mais rebelde, o adolescente quer ser ele mesmo, então ele vai contestar a sua opinião, vai dizer que a roupa que você comprou para ele é feia, vai dizer, sabe, tudo que a gente sabe que é coisa, né, de socialmente amplamente conhecido, quando a gente normaliza dizendo: "Ah, isso é coisa da idade", a gente, de alguma forma, a gente deixa de buscar indícios de sofrimento psíquico ou algum risco real. "Ah, beber é coisa da idade". Ok, experimentar a bebida alcoólica não é o ideal, não é o permitido pela nossa lei, mas a gente sabe que acontece todo o tempo. Agora, beber todo fim de semana ou chegar bêbado a cada festa que vai, isso não É. pode ser coisa da idade. E tem famílias que para não ter que lidar com esta preocupação, porque às vezes se preocupar é muito doloroso, dá muito medo, isso é coisa da idade, já já passa. Então lidar com isso, então, pode pôr em risco maior, aumentar o risco do adolescente e muito mais, né, atrasar aí a procura de uma ajuda caso ela seja necessária, uma ajuda profissional. A gente deixa de cuidar do filho e a gente sabe que em saúde física ou psíquica, quanto mais cedo a gente pega uma questão, ataca uma questão, cuida de uma questão, mais fácil é a gente ficar bom 100%. Quando a coisa demora muito para ser tratada, a recuperação é sempre mais difícil, né. É, eu penso isso também e eu vejo hoje, né, na escola, adolescentes muito frustrados e sem saber lidar com esses sentimentos. Então, o pai, a família, olhar para esse adolescente nesse momento, não é frescura. Às vezes ele está passando por algo que ele precisa de ajuda e ele precisa de vocês como família, né? E tem hoje um trabalho, as educadoras parentais, a Cláudia faz esse trabalho muito bem, faz palestras em escola, traz isso. E a gente fica muito feliz quando a gente vê nas escolas, quando tem essas palestras, congresso para pais, que os pais participem, porque quando traz um profissional, é para a informação passar, ser compartilhada, né? Porque a gente sabe que esse problema é de urgência. A gente precisa lidar com isso e não é esconder embaixo do tapete, né, Cláudia, que a gente vai Finge que não está conseguir. vendo, vai passar, né. É isso mesmo. Aham. E falando de comportamentos de risco, né, que é um dos temas principais, me chamou muita atenção esse tópico quando a Cláudia colocou como tema, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, que a gente não se debruça no comportamento de risco, a gente não sabe. E se é a gente que às vezes está nessa área da educação não pensa sobre isso, as famílias também podem ser que não pensem, né. Uhum. Hoje, quais são os mais comuns ali entre os adolescentes, os comportamentos de risco? Ó, em uma frase, depois eu vou explicar, mas em uma frase, todos pelos quais a nossa geração passou, mais as telas.
Então, Uhum. assim, uso abusivo de álcool, outras substâncias, drogas, e agora a gente tem o cigarro eletrônico, que Sim. está epidêmico, está desesperador, o nível de consumo, e é muito pior do que o cigarro, né? Se a gente estava quase, estava invertendo a curva, né? Cada vez menos pessoas começando a fumar, o cigarro eletrônico chacoalhou esse mercado e hoje a gente tem um crescimento do consumo aí do cigarro eletrônico, e não só ele, né? O álcool, o cigarro eletrônico, outras drogas, e que vão trazer aí um prejuízo importante para a saúde física, pode ser gatilho para distúrbios psiquiátricos, pode trazer prejuízos cognitivos, para a memória. Então, assim, a gente tem várias, como eu disse, o comportamento de risco, ele tem um iminente potencial de prejuízo para esta pessoa. Então, essas aqui eu acho que são muito claras, né? Outra coisa, outro tipo de comportamento de risco que às vezes a gente acha, meu filho não, né? E especialmente em relação às meninas, vamos dizer, que é o início precoce e despreparado da vida sexual. Isso é interessante. Não só em relação à questão da relação sexual em si, né, de gravidade, pegar doença, aquilo que a relação sexual em si traz, mas a questão da orientação em relação à confiança, confidencialidade, consentimento, intimidade, amor, como é que isso está totalmente vinculado à vida sexual de um ser humano e que a gente às vezes esquece de dizer. A gente fala ali que acontece, fala da camisinha e a gente não fala, né? E há muita negação em relação a isso. Nossa, já recebi famílias, Carol, de pais que juravam que seus filhos eram absolutamente infantis e aos 13, 14 anos tiveram sua primeira relação sexual. Nossa. Então, assim, muito cedo, extremamente cedo. A gente não pode estar desavisado, e muito menos o nosso filho. Muito menos. A gente precisa, sim, realmente prepará-los, né, e com informações e com orientações para que ele inicie realmente de um jeito saudável, né? Fora a possibilidade, quando a gente não fala de consentimento, autorrespeito, né, respeito por si e pelo seu corpo, as chances aí de violência sexual, de abuso sexual também aumentam. Um terceiro tipo de comportamento de risco é o uso indiscriminado das telas, em que a gente vê aí riscos para a saúde mental, né, no uso das redes sociais, comparações e aumento aí da incidência, né, dos casos de depressão, de ansiedade, de autolesão, né, os desafios da internet, os desafios virais que já trouxeram muitas mortes, infelizmente, muitos adolescentes e crianças, inclusive, já faleceram por conta disso. E privação crônica de sono, né, que é um risco que vai ocasionar questões de humor, questões de queda no desempenho escolar. Então, nós temos vários tipos de risco, e os riscos dos grupos de ódio na internet, né? Uhum. Voltando a falar do adolescente mais vulnerável, que é aquele que é isolado, aquele que sofre bullying, aquele que sofre, né, na sua vida social, esses grupos tendem a receber esses adolescentes com os braços abertos. Você é demais, você não é valorizado, você. Então há uma exaltação desse adolescente e logo depois há uma certa requisição de que eles cumpram aí alguns ritos para pertencimento. E é óbvio que o adolescente que sofreu até então não vai querer perder esse pertencimento e ele vai fazer. Não que ele não saiba que está errado, mas ele acaba fazendo para não perder essa. Pertencimento é o oxigênio que o adolescente respira, né? Então, em busca de pertencimento, ele abre mão de muitas coisas. Obviamente, ele é responsável pelos atos dele, né? Foi ele que cometeu, como a gente vê nessa semana aí a trágica morte do cachorrinho, né, e do cachorrinho Orelha, lá em Santa Catarina, mas, enfim, não estou minimizando o que aqueles adolescentes fizeram, não sei como que aconteceu aquilo, foi um sofrimento causado com demonstração de prazer de assistir,
algo que Sim. normalmente para um ser humano é absolutamente repugnante, né, ver o sofrimento de alguém, mas eu gostaria de fazer uma observação que eu julgo importante, porque normalmente fala-se que isso é característica da adolescência, adolescente que faz esse tipo de coisa, e a gente precisa desmistificar isso, não é só adolescente. Ontem mesmo vi uma imagem que me fez perder o sono essa noite, porque eu vi um homem de um grupo de cachorros, sabe esse cachorro de rua, assim? Sei. Ele vinha com o carro, ele acelerou e passou em cima, matou um na hora e deixou o outro, acho que estava com a coluna ou as patinhas fraturadas. Ele fez de propósito e largou todo mundo machucado ali, e era um adulto dirigindo o seu próprio carro. Então, assim, não Hum. são só adolescentes que colocam, minimizam a existência de um animal ou se comprazem da violência e do sofrimento de outro, sendo ele uma pessoa ou um animal. Só que a gente precisa dizer uma coisa, né, esse tipo de Aham. violência grave também não acontece assim, um dia eu estou ótimo, feliz, amanhã eu vou torturar um cachorro. Não existe isso. Há uma gradação. De que piada o seu filho ri? Né? Qual Uhum. é o grupo ao qual ele está inserido? O que ele assiste de vídeo? A gente precisa acompanhar isso, porque é nesse acompanhamento que a gente pega o primeiro passo. Achar engraçado uma pessoa chutando um cachorro na rua, num vídeo de internet, já tem que acender uma luzinha. Opa, por que isso é engraçado? Fazer um ser vivo sofrer a um ser indefeso. A gente precisa estar de olho nisso, porque muitas vezes eles acabam normalizando coisas também. Assim como nós normalizamos, eles também normalizam. E a violência acaba sendo algo normal. Esses meninos, eles estão marcados, vamos combinar isso, né? Que todo mundo sabe o nome deles, todo mundo sabe o rosto deles, É. e agora como é que vai ser essa vida? Ah, Né? é. Agora, É o isso adulto é o mesmo. modelo também, né? Nesse caso, aconteceu dos pais tentarem minimizar isso, tentarem apagar isso, né? Soube de que, não sei se é realmente verdade, mas soube que uma pessoa ameaçou uma testemunha, né? Então, assim, que recado foi passado para esses adolescentes? Que eles podem tudo, e que não é anormal você torturar um animalzinho de modo que ele chegue à morte, né? Você tocou em 2 pontos importantes. A gente trouxe a Sheili aqui em um episódio também, e tinha acabado de acontecer aquele vídeo do Felca, e a gente estava falando sobre, o poder dos influencers, né, dos criadores de conteúdo, e como isso toca os adolescentes de uma forma, assim, que a gente não tem dimensão mesmo, como Uhum. adulto, né. Porque para mim, às vezes eu olho lá, o influencer com carro de luxo, mansão, não sei o quê, fazendo besteiras que eu não faria, eu não vou compactuar com aquilo. Mas Uhum. o adolescente não tem, às vezes, esse discernimento se ele não tem orientação, né. Orientação e modelo. Modelo. Como é que você lida com as pessoas? Como é que você se comporta quando você está andando na rua e aparece um animal próximo, um animal que não está com um outro, não tem um responsável humano por ele? Como é que você trata as pessoas mais humildes? O garçom que serve sua mesa no restaurante, Uhum. o porteiro do seu prédio? Como é que é o seu relacionamento com a funcionária da sua casa? Isso tudo fala mais alto do que o seu discurso. E como a gente lida com o próprio erro? É fingindo que ele não aconteceu? Que modelo eu estou dando para o meu filho achando que eu só posso mostrar o que eu acertei e o que eu erro eu ponho debaixo do tapete? Vamos discutir o meu erro também, né, como adulto, para que ele possa discutir o erro dele, porque se ele achar que mostrar o erro é perigoso ou que é inaceitável, ele vai esconder o máximo que ele puder. É, porque a gente sabe que existem limites ali, né, entre o acolhimento, né, quando é uma coisa, diferente do que foi essa situação que você citou do cachorro, orelha, e quando é um passar o pano, né. Por exemplo, que a gente sabe ali que, tem a testemunha, eu soube também, eu vi um vídeo de uma advogada que eu sigo, que acho que quem denunciou ali o que aconteceu, né, foi, mandado embora da função,
por conta da denúncia. Então, Meu assim, Deus. quem às vezes não precisava ser o errado, sai como errado. E aí a Ou sociedade se vai vendo. prejudica, né? Exato, e aí você fala: "Nossa, então quem faz as coisas certas sempre sai prejudicado e quem faz as coisas errado, às vezes tem um pouco mais de dinheiro e acaba indo". Então a gente não pode deixar que isso seja um modelo para os nossos filhos, a gente precisa conversar sobre isso, senão a gente vai daqui a pouco criar uma sociedade bang bang, todo mundo vai se matar. Não vai existir lei. Agora, veja bem, esse grupo de meninos, eles já tinham tentado matar um outro cachorro num outro momento. Eles tentaram afogar um cachorrinho chamado Caramelo, que foi resgatado, estava na delegacia lá de proteção animal para adoção. E num segundo momento eles pegaram esse cachorro, eles chamaram esse cachorro, o cachorro atendeu, porque era um cachorro da comunidade, e foi aí que começou o show de horrores e que me deixa muito sempre perplexa quando a gente vê que isso tende a ser normalizado, especialmente pelas famílias desses adolescentes. Se não normalizados, achando, tá tudo bem, normalizados perante, não vamos punir, ele não pode se frustrar, coitadinho, ele é só um adolescente. Não existe só um adolescente, né? Exatamente. E isso me assusta, porque assim, esse comportamento ser tratado como normal, é um sinal de alerta esse comportamento, né. Sim, é muito arriscado a violência se voltar contra outros seres humanos logo depois. Se ele tentar matar um, Uhum. mataram o outro, olha a escalada disso. É o que eu falo, a violência não brota num dia eu estou bem, no outro dia eu estou matando. A violência vai crescendo se ela não tem um limite aí, uma linha que se vai daqui para cá não dá mais, isso é inaceitável. É esse limite do inaceitável que muitos pais estão com dificuldade de dar. Às vezes não é tão, né, não é tão grave quanto essa história horrível, né? Mas é grave a ponto de falar é inaceitável você beber toda semana, que parece muito mais palatável, né? Muito mais fácil de Uhum. aceitar, mas que é tão, né, é tão grave, pode ser tão grave por uma vida que pode destinar a vida adulta do seu filho no alcoolismo, por exemplo, né? Então, Exatamente. esse limite claro e essa autoridade do adulto que fala: "Não, daqui você não vai passar, isso foi errado e você vai ter, né, que assumir as consequências", e isso aqui, tá É. faltando e está faltando muito. Há muito medo de se perder o amor do filho, de frustrar o Uhum. filho, "Ai, coitado", não, coitado se a gente não fizer nada. É. E você acredita que, tem hora certa para buscar a ajuda de um profissional? Olha, eu costumo dizer, especialmente, para as famílias que eu atendo, que é assim, confie no seu feeling. Se você acha que alguma coisa não está bem, se você está achando que seu filho está estranho, ele está mais quieto, ele deixou de fazer coisas que antes ele gostava, ai, amava fazer natação, amava nadar, ai, desistiu da natação. Se ele está com questões de sono, de alimentação, tudo isso tem que acender uma luzinha que fale assim: meu filho não está bem. E se você tentar conversar e não for feliz aí, não tirar informações, eu digo que sim, que é preciso buscar ajuda, e o psicólogo eu acho que é o profissional de eleição aí num primeiro momento. Agora, tem coisas que são diferentes disso que eu acabei de explicar. Por exemplo, você acha marca de cortes no seu filho, né? Uhum. Ele está se autolesionando. E isso é muito sério, é muito importante. O seu filho costuma dizer que a vida não vale a pena, que não aguenta mais viver, que isso assim, se você detecta que uma ideação suicida, né, que ele pode estar querendo morrer, aí a gente tem que buscar, às vezes, até um serviço de emergência. Porque Tá. não dá para esperar até segunda-feira, por exemplo, se for no fim de semana, porque é realmente algo que pode acontecer a qualquer momento e é uma tragédia anunciada que a gente precisa intervir. Então, sim, né, confie no seu feeling, converse com seu filho. Se não conseguiu chegar a uma conclusão num primeiro momento, continue olhando muito de perto, assim, sem abrir mão desse momento para identificar a necessidade de buscar um profissional. Porque muitos pais eu sinto que quando chegam em algumas situações, por exemplo, vai tentar conversar, vê que o adolescente está mais triste, ou fica mais no quarto, não era assim, né. E aí o adolescente se fecha mais ainda.
Essa família precisa estar ali procurando, se não conseguir isso, também pode procurar ali uma ajuda de um profissional? Sem dúvida, sem dúvida. É tudo porque a gente conhece o adolescente, por mais que o adolescente mude, às vezes você tem um filho criança que é falante, que vira de repente o adolescente fica calado. Normal, não é Sim. para ele continuar com o mesmo comportamento, mas a gente conhece, né, é algo assim, se você olhou para o seu filho pela infância, na adolescência você vai sentir que o olhar dele está diferente, que ele está mais triste, que ele está com algum problema que não quer dividir. A gente às vezes conhece até a respiração, É, isso é né, verdade. e então, assim, é realmente algo que demanda essa atenção dos pais. E você acha que as famílias têm algo que elas têm errado para tentar proteger demais os filhos? Eu acho que tem 2 tipos de proteção, né, e qualquer um deles prejudica o adolescente. O primeiro é uma superproteção que impede que o adolescente construa gradativamente a sua autonomia. É aquele que o adolescente não pode fazer nada sozinho, que o adolescente, né, você continua tratando o seu adolescente do mesmíssimo modo que você o tratava na infância, com toda aquela proteção que a infância requer. Adolescentes precisam de proteção, mas gradativamente é importante que essa autonomia seja construída, sempre com a possibilidade de dar um passo para trás. Se eu deixei meu filho fazer tal coisa e ele não se deu bem, ele pisou na bola, ele escorregou, a gente volta. Então, a Tá, partir, né, nós vamos treinar de novo. Agora, então, esse é um tipo de proteção que leva o adolescente a dificuldades no amadurecimento ou até a fazer coisas escondidas. Eu quero muito fazer algo, minha mãe não vai deixar porque eu sou o nenezinho dela, então isso. eu falo que vou fazer um negócio e faço outro. E o segundo tipo de superproteção é esse que eu falei dos pais dos meninos que machucaram o cachorrinho. Dois estão nos Estados Unidos, disseram que já tinha a viagem marcada, mas estão lá, né? Então, assim, estão minimizando completamente a gravidade do fato. É essa proteção do tipo, você erra, 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 eu estou sempre aqui para te salvar. E a gente não tem que estar para salvar o filho do erro, a gente tem que acompanhar, dar a mão para o filho quando ele erra e acompanhá-lo na reparação desse erro. E não para jogar uma pá de cal e fingir que o erro não aconteceu, coitadinho. Não é coitadinho. É sem o erro, né, a gente fala muito na infância aqui para eu falo para os pais, né, de crianças de 3 da primeiríssima infância ali, é que o erro é uma oportunidade de aprendizado, né. Sim. Se a Principalmente gente na finge que ele não aconteceu, não aprendi nada. Se a exato. hora que o adolescente erra, ele é crucificado, eu também vou fingir que ele não aconteceu, como adolescente, percebe? Que é meio que correr Um atrás do ciclo, rabo. né. Se eu É. não levo isso que você falou a sério, se não for a oportunidade de aprendizado, a tendência a repetir o erro é muito maior. E aí muitos pais, quando tem esses erros, eles querem punir normalmente, e a comunicação acaba ficando com os ruídos, né, o adolescente ali não vai ter mais segurança em falar, aí começa a esconder. Qual que é o impacto dessas punições excessivas, né, a gente está falando de, não ensinar, né, com o erro, e sim só punir, no adolescente? A a a a comunicação punitiva, ela é um sinal de alerta para o adolescente, né, porque ela é baseada na ameaça, ela é baseada no castigo, às vezes na humilhação. "Você é um imbecil, como é que você foi fazer um negócio desse?", né, nesse tipo de comportamento. Então o que que o adolescente vai fazer perante essa situação, esse ambiente dentro de casa, né? Ele vai ocultar todos os comportamentos que ele julgar que ele vai ser julgado, humilhado ou castigado, né. Isso vai fazer o quê, né? Vai aumentar o número de mentiras, vai diminuir o quanto que esses pais sabem do filho e provavelmente até para mostrar para os pais inconscientemente que ele pode, aumenta a adesão a comportamentos de risco. A tendência do Uhum. adolescente que é extremamente punido é ou ele ser um amedrontado ou ele ser um
né, vida louca, como dizem por aí. Ele vai querer experimentar tudo, porque ele é tão, diminuído dentro de casa, que ele vai querer parecer ser muito grande, fora dela. E quando ele tem problemas importantes, ele não vai pedir ajuda. Então a educação que pune demais, ela tem esse retorno, né. Parece que castigar funciona na hora. Você dá um castigão, nossa, ficou quieto, tá vendo? Dei castigo, funcionou. A semana que vem, como é que nós estaremos? E o mês que vem? E o que ele fez nunca mais vai se repetir? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer e não observar. A comunicação mais segura, aquela que escuta, né, que tem clareza de regras e limites e explicações por que esses limites existem, ela traz para o adolescente uma previsibilidade. O adolescente começa a entender o que é possível e o que não, tanto porque os pais explicaram, quanto porque ele vê esses limites na vida dos pais também. Então essa junção do que os pais falam com o modo como os pais agem, permite que o adolescente melhore a sua autorregulação. Esse é um problema da adolescência, que não é um problema, porque é característico da idade, mas quando eles estão. É difícil para eles se autorregularem. Eu estou fazendo uma coisa, né, o controle inibitório, que se chama em neurociência. Quando eu estou fazendo uma coisa que me dá prazer, a tendência de um adulto saber a hora de parar é muito maior do que um adolescente. O adolescente está dando prazer, ele quer mais. A verdade é essa. Então, a educação, a comunicação segura, essa com modelo e com orientação, melhora a autorregulação do adolescente. Ele começa a entender o porquê do comportamento de risco. E ele, por melhorar o vínculo, melhora também a adesão às orientações dos pais. Tem uma pesquisa feita por uma neurocientista, eu esqueci o nome agora, depois até posso procurar e passar para você, Tá bom. que ela entrevistou jovens entrando na universidade, americana, a neurocientista, ela entrando na universidade, e ela foi pesquisar jovens que nunca tinham usado nenhum tipo de droga. Tá. E ela fazia a pergunta: o que te trouxe até aqui sem nunca ter usado droga, já que no high school, né, ensino médio, a oferta também é grande. E a maioria desses estudantes que nunca tinham usado falaram que porque seria muito decepcionante para os pais. E eles não queriam, porque os pais gastaram tempo e energia com eles para serem desapontados dessa maneira. Então, olha o poder que tem os pais que conversam, né, que não fazem terrorismo, os pais que falam a verdade. O poder de inibir aí até o consumo de drogas com o jovem sabendo o motivo. Não é um medo genérico. Não, eu não vou porque meus pais me explicaram. Eu sei, e além de tudo, eu não quero decepcioná-los. Veja que Interessante. beleza esse poder dos pais em relação aos adolescentes. E pais acham que podem lavar as mãos porque adolescente já cresceu, né? Não É. cresceu. Nossa, eu lembrei de uma situação com o meu pai faleceu já, mas quando eu era adolescente era exatamente isso. Eu não queria decepcioná-lo, porque ele sempre colocava limites muito claros ali pra mim até onde eu podia ir. Então eu nunca fui de ir em festa e ficar até muito tarde, beber muito, eu sempre tinha ali, queria a confiança dos meus pais, né, queria estar perto deles e eles eram o meu porto seguro. Óbvio que nessa fase, a gente às vezes se afasta um pouco dos pais para pertencer àquele lugar, mas eu Óbvio. queria ter meus pais como confiança, a confiança deles. Então eu acho que ter esses limites bem estabelecidos é de suma importância para tudo. Uhum, E eu uhum. lembrei também de um ponto, uma amiga minha falou uma vez pra mim que o filho dela já adolescente tinha um grupo de WhatsApp na escola e acho que alguma adolescente falou sobre estar com raiva ali da mãe por alguma situação de não deixar em festa, tal. Isso só os adolescentes conversando, não tinha adulto ali no meio. E aí uma das meninas falou deu um livro que falava para o adolescente como ele podia, fazer algo para a mãe, matar a mãe, tinha até essas palavras, né. Que horror! E o adolescente que é filho da minha amiga, ele contou para a mãe. E isso é um grupo da escola deles ali, né.
E aí a gente entra numa questão, às vezes o adolescente vai trazer coisas para a escola que passa os muros da escola, né. E como que essa escola ela pode interferir sem passar o limite, né. Porque tem sempre aquele pai que fala: "Não, isso é função minha, não sua". Uhum, Mas tá ali num grupo de todos os adolescentes que pertencem àquela escola, né. sim. Essa é uma questão muito, muito, muito importante que eu converso com muitas escolas, né, é que a escola pode e deve interferir, porque ela tem uma visão desse adolescente que a gente não tem em casa, e vice-versa. A escola também não sabe quem é o adolescente em casa, mas é uma visão privilegiada. O coordenador, o professor que conheça bem o grupo, sabe como é que esse grupo funciona, sabe como cada um dos membros desse grupo se comporta, sabe, né, das influências que um faz no outro e tudo mais. Então, o papel da escola, ela é de monitoramento, digamos assim, de olhar e ver um adolescente que mudou repentinamente, um adolescente que está mais isolado, um adolescente que, ao contrário, era mais quietinho e ficou da pá virada de repente, porque se juntou a determinado grupo. Então, tudo isso a escola pode monitorar e ir chamando os pais para acompanhar e fazer também ter um comportamento preventivo, Tá. fazer educação socioemocional, as palestras, né, que eu sempre faço para os adolescentes, eu sempre saio muito emocionada. Eu já fiz palestras em que os adolescentes vieram me procurar depois para conversar comigo. Pediu, já adolescente, teve adolescente que pediu para eu conversar com a mãe. Pediu Olha que assim: olha, será que você interessante. pode conversar com a minha mãe? Porque está muito difícil entre nós lá em casa. E aí eu falei: por favor, fale para ela me procurar que eu converso com ela. Então, assim, o quanto que esses adolescentes estão sedentos de orientação, mas mais do que isso, de ser, de ter uma casa leve, de relações afetivas com os pais que sejam mais gostosas. Eles também estão se sentindo ameaçados e acuados. Não estou dizendo que os pais são culpados, nem que eles são. Relações se estabeleceram que não estão bem, né? E essa mãe, depois de algumas sessões comigo, assim, retornou dizendo que tinha sido muito, estava tudo muito diferente. Então, assim, é importante que a escola tenha. Olha o que essa escola fez, né? Me chamou para dar uma palestra, esse menino me procurou, passou meu contato para a mãe, e aí a casa dele mudou. E certamente Ai, que por conta disso interessante. ele mudou na escola. Muitas coisas, bullying que começa e termina por conta de uma conversa a dois ou a três, né, de pessoas que estão lá envolvidas com bullying, protocolos anti-bullying, tudo isso leva a escola a ter ações preventivas em relação aos comportamentos de risco desses adolescentes. Mas, obviamente, né, a escola ela tem um limite de atuação, ela pode chamar os pais para conversar, pode encaminhar para um profissional da área da saúde, pode fazer orientações pontuais, mas ela não vai substituir este profissional, ela não vai substituir a própria família, né? Mas sabe o que acontece? Que nos casos em que há um certo distanciamento dos pais, normalmente é a escola que faz a primeira identificação do comportamento de risco. Os pais não estão Uhum. nem imaginando, e às vezes é a moça que olha, o rapaz que olha lá, né, Ah. que não sei se chama bedel ainda, não sei se pode falar, não sei se, Tipo mas um inspetor de alunos, assim? isso, que fica no meio da garotada, assim, inspetor de alunos, é isso mesmo. Na minha época a gente chamava de era bedel. De ouvir, né, um aluno falar que tinha bebido, aí ele foi falar para a coordenadora, né, falou: "Nossa, mas ele não tem cara de que bebe". E aí, de uma menina que contou para uma moça da limpeza no banheiro de uma escola, que ela chegou chorando no meio do período de aula, chegou chorando, e a moça estava limpando o banheiro depois do recreio, e aí a moça falou: "Nossa, você precisa de ajuda?". "Preciso, eu estou me cortando porque eu não aguento mais", e Nossa. mostrou as lesões, e a coordenadora também me chamou depois, aí eu fui lá conversar com o grupo sobre aceitação, então, assim, tem muitas coisas que a escola pode fazer que são belíssimas, que mudam a vida das pessoas, não só dos seus alunos, mas das famílias dos seus alunos. E agora um recado para as famílias, porque tem muita família que se revolta, você acha que você conhece mais meu filho do que eu?
né, para a Uhum, escola, tem quando a isso. escola faz um acompanhamento. O meu recado para esses pais é, no mínimo, tenha a humildade de ver. Pode ser que você tenha razão, mas aí tenha razão embasada. É Não isso. acha essa história de "meu filho nunca faria", é o maior tiro no pé que a gente pode se dar. Porque o seu filho pode fazer sim, assim como o meu quando era adolescente podia, e o seu quando se tornar adolescente também poderá. É isso, né, não tem escapatória, não tem imunização para isso, na família de ninguém. Eu falo uma coisa nas minhas reuniões pro mais dos pequenos, né, que estão ingressando na escola ali, que a escola, ela é parceira da família, ela não quer ser contra a família, ela quer ir com a família, porque a gente quer o bem daquele ser humano que está ali conosco. Então, tudo que a gente faz é em benefício a ele, e vocês estarem ali conosco aumenta muito mais a nossa parceria e confiança ali do adolescente, seja ele adolescente, criança, né, Uhum, para estar conosco. Ai, Cláudia, a gente tá uhum. quase chegando no fim. Eu tô tão feliz, gente, porque eu admiro muito a Cláudia. O Ai, trabalho que dela é linda. ímpar. Se você puder, ela vai deixar aqui os contatos dela, mas procure. No Google a gente acha tudo, gente. Procure lá, Cláudia Lamino, se você vai ver, tem um site que tem trabalhos dela, tem as palestras, as escolas precisam. Achei interessante você dar a palestra também para o adolescente. Ai, amo, amo de paixão. Legal, gostei, porque acho que às vezes faz muito sentido isso, né, para o que eles estão passando e de uma forma muito leve, porque o nosso papo aqui, a gente ficou aqui conversando 1 hora e rendeu, eu nem vi passar aqui a hora. Eu sou pessoa de fala fácil, assim, eu falo fácil mesmo, e eu gosto de bater papo, tanto quando eu falo para os pais quanto quando eu falo para os adolescentes, o meu objetivo é trazer menos, me preocupar menos com a quantidade de dados e informações, e quanto mais o coração deles vai estar mobilizado É para o isso. assunto que eu vou trazer. É óbvio que informações e dados são importantes e eu levo isso, mas eu acho que essa mobilização aí interna, afetiva, de que é possível, eu preciso olhar diferente, eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso ouvir meu pai ou minha mãe, no caso do adolescente, ou eu preciso tratar melhor quem senta do meu lado na minha classe, isso tudo para mim é o que faz diferença mesmo. E para acho que deixar um recado final e encerrar o nosso papo de uma forma também leve, o que que você acha que, na verdade, o que você gostaria que todo adulto entendesse ali sobre a adolescência nos dias de hoje? Ai, olha, se eu pudesse ter um megafone infinito que fosse ouvido por todas as pessoas que lidam com adolescentes, eu gostaria de dizer que a adolescência é uma fase de muitas mudanças, e que em nenhuma hipótese, um adolescente está pronto e a gente pode exigir isso deles, né. O adolescente está passando por um desenvolvimento cerebral, eles são altamente sensíveis ao ambiente ao qual ele pertence, as relações que eles mantêm com as diferentes pessoas da vida dele e a qualidade da presença do adulto. Adolescentes precisam de limites, isso é um ato de amor, sendo que limite é um ato educativo e não punitivo. Eu acho que essa frase precisa ser guardada no coração, sabe? E ele está construindo ainda habilidades, né, de antecipação de consequências. Se eu fizer isso, eu posso me dar mal, ou se eu fizer isso, vai dar tudo certo. De autorregulação, de planejamento, eles precisam de nós. E são, né, os vínculos, os limites e a comunicação segura que podem levá-los adiante, e protegê-los de todos esses comportamentos de risco que a gente falou aí e são bastante amedrontantes para quem ama um adolescente. Gostaria que eles soubessem isso, que o adolescente não é, um adulto que precisa de experiências. Ele está passando por uma fase muito complexa do desenvolvimento humano e ele precisa do nosso apoio. Nossa, que lindo isso. Terminamos da melhor forma possível, mas além desse recado, Cláudia, que onde as pessoas podem te encontrar? Quem quiser marcar uma orientação parental também com você, uma sessão, como faz? Olha, o meu site é www.claualaminos,
tudo junto, claualaminos.com.br. O meu Instagram é @claualaminos, também tudo junto. E lá tem todos os meus contatos. Tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. O site também tem ficha de contato. Você Uhum. escreve lá, eu recebo por e-mail. E todo mundo que está ouvindo a gente vai ser muito bem recebido e tratado com o maior carinho aí, se vier procurar aí meus atendimentos ou meus aconselhamentos, as escolas, as palestras também. Vai mesmo, gente, porque a Cláudia me respondeu, eu entrei em contato pelo Instagram com ela, e aí a gente trocou mensagens para ela estar aqui hoje, de uma forma tão generosa, que como ela disse, ela fala com o coração e tocou o meu coração, que nem tenho filho adolescente. Espero que tenha tocado de vocês também, para que a gente juntos possa construir ali uma relação saudável entre famílias e adolescentes, porque são eles que vão habitar o nosso mundo e construir um mundo ainda melhor, que é o que a gente quer. É isso mesmo. Obrigada, viu, Cláudia? Eu que agradeço, Carol. Um beijo para você e para todo mundo que ouviu a gente. Um beijo. E você segue a gente nas redes sociais, @como não vacilar. Eu vou deixar também o da Cláudia aqui na descrição do nosso vídeo, para você seguir a gente e acompanhar todas as nossas postagens. Porque na educação dos nossos filhos, não pode vacilar.